Bom, o Ale é formado em Educação Física, formou aí em 1999, 10 anos antes de eu entrar na faculdade. Então, quando ele formou, eu ainda estava bem no começo. Tava no ginásio ainda, né? Era no Tava no ginásio. fundamental. Mas então é por isso que eu tenho imenso respeito pelo Ale, apesar de eu brincar bastante com ele. A gente sabe que é um cara, um profissional já experiente, que tem muita coisa para mostrar, e é por isso que ele está aqui. Porque eu acho que tem muita gente que está lá na Ranfan e não sabe dos profissionais que a gente tem. Né? Então, de trazer o Caco, de trazer o Caio, o Lucas, Elane, todo mundo, Marquinhos, também mostrar aí os talentos que a gente tem dentro da Ranfan, né? O Ale, ele é especialista, professor de triatlon, treinador de triatlon pela Confederação, né? Ale, me corrige alguma coisa se estiver errado. Também tem especialidade em Pilates e ele tem no currículo esportivo, então isso é muito importante que todo mundo saiba, aproximadamente 400 provas, né, Ale? É mais ou menos por aí, né, cara? Mais ou menos por aí, entre várias modalidades. Então, é algo muito positivo. Então, para também falar sobre isso, o Ale também tem uma especialidade em Pilates, né, Ale? Mas isso aí já não deve ter muita aplicação no momento de hoje, né? Mas tudo bem. Também fiz curso de Pilates, não tem problema. Vamos lá. Ale, queria que você começasse, cara, pela tua relação com o esporte. Então, o início da sua carreira esportiva não necessariamente é quando você começou a competir, mas às vezes na infância ou no clube e tal. Eu queria que você contasse pra gente, mais ou menos uma ordem cronológica, que você, claro, for lembrando, como é que é a tua interação com o esporte, quando que você começou, tudo, como é que foi? Tá, legal. Foi o seguinte, eu comecei na natação, para quem é do Pinheiros, na escolinha da tia Rita, né? Então lá de pequenininho, fui subindo, até chegar no competitivo de natação, né? Aí depois acabou enchendo um pouco o saco, eu fui pro saltos ornamentais, fiz 6 meses de saltos ornamentais, e aí chegou uma hora que o técnico lá dos saltos ornamentais começou a me passar umas coisas meio malucas para fazer, eu fiquei com medo e saí fora. Aí fui pro polo aquático. Aí, paralelo ao polo aquático, eu já pegava a onda antes e comecei a querer virar surfista profissional. Então, eu estudava numa escola que eu tinha aula até quinta-feira de manhã, aí eu ia pro litoral, ficava quinta e sexta, voltava porque eu tinha aula de sábado e ficava nisso aí, no polo aquático e no surf, né? Então, sempre ligado com a água. Bom, aí chegou a hora de me alistar, acabei caindo no CPUR, né, porque naquele alistamento que você fazia antigamente, o cara falava, bom, ou você é voluntário ou você vai para a tropa, né, voluntário para o CPUR. Acabei caindo no CPUR, nem sabia o que era naquela época, né, mas falavam, é melhor do que ser soldado, beleza, então vamos lá. Acabei passando nas provas e tal, e dentro do CPUR eu acabei também, comecei a correr. Então eu comecei a participar de corridas rústicas, né? Isso na época de aluno. Aí terminando o CPUR em 89, a minha hoje esposa, né? Ela me inscreveu num biatlon, chamava biatlon naquela época, mas é duatlon aquático, natação e corrida, numa academia da Lapa ali. Acabei gostando, ganhei minha categoria, acho que era a categoria 20-24 ou 15-19, acho que era 15-19. Fiz a primeira prova e aí paralelo, aí depois que aconteceu, eu me formei aluno do CPUR, né? Aí você tem a oportunidade de você continuar na tropa, né? Como oficial. E aí eu virei militar durante um tempo. E nesse período eu comecei a me dedicar mais ao triatlon, porque eu era pentatleta militar, então eu fazia uma prova no exército, que chama Pentathlon Militar, que assim, são 5 esportes em 5 dias diferentes. No primeiro dia, não vou me lembrar a sequência. Tudo bem. Mas você nadava com obstáculo, corria rústica, uma pista de pentatlo militar, tiro de fuzil e arremesso de granada, que era pezinho de 500 gramas, né? E aí fui paralelo a isso, eu tinha a possibilidade de treinar, e aí comecei a desenvolver. Eu trabalhava lá em Quitaúna,
que era Castelo Branco. Então eu saía pedalando toda hora, todo dia do almoço eu saía pedalando, né? Fazia 60, pegava Castelo Branco na loucura, ia a 30 e voltava a 30. Aproveitava o meu horário de almoço. Sozinho Nossa. no Castelo Branco, tudo bem que era uma outra época, né? Mas a Castelo Branco lotada, assim. Mas eu não era nem casado, tal. Depois que você casa e tem filho, que você começa a prestar atenção nas cagadas que você vai passando durante o dia. Ale, deixa eu só te interromper um segundo. Pessoal, quem for tendo dúvida, tem um íconezinho aqui, ó, que é para você fazer perguntas. E elas ficam registradas, aí eu consigo, no final, olhar essas perguntas. A gente vai deixar uns 10 minutinhos no final para responder, beleza? Então, quem tiver dúvida aí, vai passando que a gente vai sanando aí. Ou conforme for batendo com os assuntos, ou no final a gente vai arrumando aí. Beleza? Obrigado. Ah, Então, e aí, Ale, pode continuar. bom, aí, paralelo ao exército, eu comecei a competir. Só que aí em 89, final de 89 foi minha primeira prova, o primeiro triatlon também. Foi o Troféu Brasil em Santos. Era a distância 750 de natação, 20 de bike, 5 de corrida. Para vocês terem uma ideia que naquela época não tinha GPS, não tinha nada, o que a gente fez? Eu e um amigo que fomos participar dessa prova. Nós fomos para a USP, marcamos um percurso de 20 quilômetros, para a gente saber o que era pedalar 20 quilômetros, né? Porque a gente não sabia. Aí marcamos na USP 20 quilômetros, fizemos uma volta de 20K. Aí eu já nadava, né? Tinha natação como uma base forte, já estava correndo e aí só faltava pedalar. Aí arranjei uma Caloi 10 emprestada e fomos para a prova. E aí eu fiz um tempo bom, acho que foi 1h09, 1h12, gostei do negócio. E aí comecei a treinar, porque você sempre tem o desafio. O triatlon, às vezes, é difícil você encaixar as 3 modalidades, né? Então, às vezes, você nada bem, mas aí pedala mal, ou ao contrário, e aí toda a prova é um desafio, né? Então, esse foi o meu início no esporte mesmo. Então, o seu início se deu, então, em 1989, né, com a sua primeira prova de triatlo. E aí, cara, assim, a gente sabe que no triatlo são, né, hoje tem muita gente falando do Ironman como quase se fosse algo separado até do triatlo, né? Mas a gente sabe que são várias modalidades, né? Várias possibilidades de você competir. Então, em distâncias mais curtas, até chegar no Ironman ou Ultraman e tudo mais. Qual que era a sua especialidade? Quando você começou, o que você fazia? Short, você fazia na Olímpico, meio? Como é que era isso, Ale? Eu fazia o short olímpico. Porque, na realidade, o que acontecia? Na categoria amadora, era short só, né? O sprint triatlon hoje que se fala. Até um certo momento, o Troféu Brasil, que era a maior competição que a gente tinha no Brasil, à medida que você fazia, dependendo do ano que você fazia, aí você mudava, o profissional era olímpico. Então o amador fazia o short, o sprint, né? E o profissional fazia o olímpico. Então eu acabei me especializei mais no olímpico, tá? E aí, Ai. cada prova é uma prova diferente. O Troféu Brasil, para quem hoje faz Troféu Brasil, às vezes você vê lá a prova largando com 5 profissionais, às vezes nem isso, né? Na minha época que a gente competia, tinham 30 profissionais, às vezes até mais. Era muito legal, uma prova bem competitiva. E aí, Ale, assim, você aí, provavelmente em 1989, claro, né? Você começou como amador. E aí, cara, como é que foi sendo isso, né? Porque você chegou até ser profissional, né? Como é que foi essa sua trajetória, assim, então pensando nas provas que você fazia e aí no que na tua rotina de treino também, como é que era isso? Na realidade era assim, eu cheguei no nível de amador que eu acabava ganhando todas as provas, estava muito competitivo ali entre os Ah, primeiros, né? desculpa, você ganhava. Não, tô brincando. E aí você começa a pensar em outras coisas, fala, pô, se eu tô indo bem no amador, vou tentar ir no profissional, né? Na elite, Tá. né? E não necessariamente eu ganhava para isso, né? Eu trabalhava, né? Então eu trabalhava na época, eu era militar, né? Então eu trabalhava no quartel e então eu tinha os horários que eu conseguia pedalar, né? Hoje na USP, a gente sempre andava na USP, não existia a ciclovia da Marginal, era só a USP ou então ir para a estrada. E às vezes eu conseguia também ir para a estrada durante a semana, como eu falei, na hora do almoço, né? Mas a base dos treinos era sempre na USP. E a gente acabava competindo com o pessoal que realmente era profissional, se dedicava só a isso. Eu não conseguia me dedicar, né? Eu tinha alguns patrocínios, eu fui patrocinado pela ASICS na época.
né? Hoje em dia a nossa equipe é patrocinada, mas eu fui patrocinado pela ASICS lá atrás, na equipe, quando tinha a equipe funilense de atletismo, né? Eu era um dos patrocinados Pô, sem que ser da equipe legal. funilense, né? E eu fui por alguns anos, né? Até 2000 ou 2001, alguma coisa assim. E aí eu fiz essa mudança, né? Falei, bom, vamos pro profissional. Aí é lógico que a carga de treino aumentou. Eu treinava ali com o Gandolfo no Pinheiros. Então a gente tinha uma carga de. Eu pedalava quase todos os dias, né? 6 dias por semana. E corria em torno de 4 a 5 dias e nadava pelo menos 5 dias na semana, né? Era Nossa. uma carga bem grande de treino, assim. E Mas era um volume bem alto, né, Ale? E hoje você olhando, o Mário está falando que a Funilense foi a melhor equipe aí dos anos 80. foi mesmo, Marião, isso mesmo. E aí, Ale, assim, e aí o que que aconteceu? Você começou a aumentar essa sua carga de treino. Em paralelo, você ainda era militar, mas ainda não fazia a faculdade, né? Então você foi levando primeiro essa carreira esportiva junto com a militar, e aí você foi evoluindo no esporte. Como é que foi sendo isso até o momento que você chegou na faculdade? Então, paralelo a isso, eu estudava à noite, né? E aí eu fiz 2 anos ou 3 anos de engenharia, alguma coisa assim. Aí me enchi o saco, falei, não quero fazer mais engenharia. Aí tinha um amigo no quartel, que chama Marcelo Cadastro, meu amigo até hoje. Aí vamos fazer tecnologia. Aí estudamos e passamos na FATEC, em desenho mecânico. Bom, aí desenho mecânico. Você tinha desenho um, desenho 2, desenho 3, desenho 4. Eu não conseguia nem passar no desenho um porque eu não conseguia enxergar as peças. Eu falei, meu, isso não é para mim. Aí entrei em educação física, prestei e me formei em 99. Mas eu estudava à noite. Então, tudo isso que eu fazia, eu trabalhava no quartel, treinava durante o dia, às vezes 3 modalidades, saía do Pinheiros da pista à noite e já ia direto para a escola, para a faculdade. Sempre chegava um Nossa. pouquinho atrasado, os professores gostavam de mim e tal, né? Então me dava uma colher de chá e aí acabava. Hoje, pensando o que eu fazia, meu, puta, eu não sei como eu fazia isso, né? Mas eu aguentei durante 4 anos toda essa rotina aí, porque a faculdade eram 4 anos naquela época, né? Então eu saí com licenciatura plena e bacharelado em educação física. Aí depois ficou um pouco mais fácil, porque pelo menos eu não precisava estudar à noite, né? E me formei em 99. Aí depois da faculdade, aí eu fiquei um tempo mais só treinando, que aí eu consegui ter mais horário, né? Porque aí eu saí do exército, aí tinha uns patrocínios, conseguia me manter, e aí eu consegui acordar um pouquinho mais tarde e ia para a USP pedalar. Então aí eu pedalava quase todos os dias, e às vezes 2 vezes por dia, porque meu maior problema sempre foi pedal, naquela época. Porque em São Paulo a gente não tinha muito lugar para pedalar, a gente só tinha a USP, então eu pedalava de manhã e às vezes ia à noite naquele famoso pelotão da morte que tinha, que é onde foi que eu tive o meu melhor pedal da minha vida, dobrando o treino de pedal, assim, pelo menos 2 vezes na semana e indo para a estrada no sábado e no domingo também. Ô Ale, como assim, existe uma parcela das pessoas que não conhecem ou que são novas, assim como eu, como é que era esse pedal da morte aí, cara? Eu já ouvi falar, mas O se você pelotão, puder explicar aí para. o pelotão da morte era um pelotão que tinha na USP, eu não sei se ainda existe lá, porque tiveram uns acidentes e tal, e ele foi proibido. Mas, bom, agora não pode mais pedalar à noite, né? Mas era um pelotão onde você juntava um monte de ciclista, cada um cuidando da sua, não era equipe, não tinha nada, e era 1 hora de pau, né? Das 8 às 9 da noite. Então se reunia ali na bolinha, ficava todo mundo rodando a 0 por hora, dava 8 horas, começava a pancadaria. E ali você vai aprendendo a sobreviver, que é o que acontecia. Porque o que aconteceu? Eu tinha eu peguei a mudança de provas com vácuo e provas sem vácuo. Na verdade, o Troféu Brasil era sem vácuo. E aí, para você conseguir uma vaga olímpica, você tinha que fazer provas com vácuo. E prova com vácuo você tem que aprender a andar em pelotão, né? Tem que aprender a sobreviver dentro de um pelotão, né? E isso a gente não tinha pedalando na USP meio sozinho, às vezes ali um pelotão organizado, que a gente dava muito tiro na bolinha, fazia atrás moto, né? Só que era aquele negócio, troca.
Aí ia trocando, tudo muito organizado, mas de repente você está dentro de um pelotão onde um quer quebrar o outro, você precisava aprender isso. Isso eu aprendi no pelotão da morte e no pelotão que tinha aos domingos, que é o pelotão do Jockey, ainda existe hoje. Que a gente ia muito até Guarulhos, ó, com bico e voltava, né? Também era aquele negócio. Era um querendo dar paulada no outro ali para fazer o outro sobrar, né? Esse ainda existe. Caramba, ô Ale, só para a gente passar aqui, porque tem bastante gente que aí não é do triatlo, só para você passar rapidinho, é porque teve uma mudança importante no triatlo, né, que foi essa mudança da regra de ter vácuo e não ter mais o vácuo. Só explicar rapidinho o que é o vácuo dentro do triatlo, só para Tá. galera, só para contextualizar. Existem provas com vácuo e sem vácuo. Então, por exemplo, você vai para o Troféu Brasil em Santos, que é uma prova que existe ainda hoje, você tem que ter uma distância entre uma bicicleta e outra. Então, o vácuo não é permitido. Provas de Iron, provas de meio Iron, todas essas provas de longa distância, o vácuo não é permitido. Então, você tem que ter uma distância, às vezes, de 10 a 15 metros entre uma bike e outra. Aí, a prova de vácuo é como se fosse uma prova de ciclismo. Então, você nada, espera um pelotão ou sai junto num pelotão e fica todo mundo junto pedalando, né? E aí existem as trocas organizadas ou não, ou um tentando despachar o outro para chegar mais inteiro para a corrida, tá? Então existem provas específicas com vácuo e provas sem vácuo. Então, Ale, aí, cara, vendo aqui né, a tua trajetória e tudo, então aí você já formado, né, em 1999, competindo profissionalmente, você teve também antes uma super colocação. Antes do Troféu Brasil né, Internacional de Triatlo, ele era mais, né, do que hoje, ele era uma competição de peso, né? E você chegou a ficar em terceiro lugar por categoria, né, cara? É. Eu acho que é interessante para o pessoal saber, porque hoje a gente tem bastante recurso das próprias bikes, do Garmin, tudo. Então, era diferente naquela época. Eu queria que você falasse um pouco de como é que foi essa prova e o grande feito que foi você ter ficado em terceiro lugar na tua categoria, que na época era um grande feito mesmo, ficar em terceiro lugar na categoria ali geral, né? Essa foi a minha, vamos dizer, a minha mudança do amador para o profissional. Eu fui terceiro colocado na categoria acho que 2024 no Internacional de Santos. Sim. Internacional de Santos é uma prova que existe até hoje, né? Mas antigamente era, bom, não sei como que é hoje o amador, tal, a gente vê, mas ele era muito mais competitivo, chegava a ter quase 1.000 atletas, né? E era a prova, vamos dizer, que marcava bem, os atletas bem fortes. Eu fui terceiro colocado nessa prova, acho que foi 94. 94, né? E aí depois disso aí eu me profissionalizei. Eu falei, bom, beleza, já estou me andando bem e tal, aí vou pro profissional. Aí eu fui para elite. Aí tomei bastante prova na cabeça, né? Porque você sai ganhando de uma categoria e você vai profissional, puta, é outro nível, outra coisa. Tanto é que eu demorei para ficar entre os 10 lá no Troféu Brasil, que era a prova, vamos dizer, a prova carro-chefe do Brasil, porque teve uns grandes problemas na CBTRI. Bom, e aí, parte de politicagem não vale a pena falar agora, porque é lá de trás. Mas o Troféu Brasil foi muitos anos, nós só tivemos essa prova, então era uma prova bem competitiva. E aí, Ale, cara, então, assim, você foi bem sucedido nessa parte, né, de distâncias mais curtas do triatlo. E, cara, pensando assim, que a sua carreira começou mais ou menos em 1989, né, esportiva aí. Quando que você decidiu, então, ir para um meio Iron, né, que você tem um baita tempo, né, em meio Iron, você tem 4 horas e 19, né, e depois ir para o Ironman até chegar, eu não lembro quantos Ironman você fez, mas você tem bastante também na carreira, né, até fazer um tempo de 9 horas e 41. Que, diga de passagem, é um baita tempo, ainda mais porque os recursos eram menores, né, naquela época, tudo. Então, assim, são provas, são feitos grandes, né? Antes da gente falar de outros feitos seus, eu queria que você falasse um pouco dessa sua transição de provas mais curtas para as provas um pouco mais longas aí. Diferentemente do que acontece hoje, que você tem um circuito de Iron, um circuito de meio, a gente tinha um meio aqui no Brasil que era em Porto Seguro. Então, mesmo no mundo, eram poucas provas que tinham. Então, você tinha esse meio Iron, que era Porto Seguro,
Foi foi a minha primeira vez que eu fiz. Então Que ano depois, que foi, Ale? cara, eu não sei se foi em 95 ou 96. Não tô lembrado agora. Tá, Mas foram era, pelo menos 7 anos depois que você começou no triatlo, né? foi, foi, foi. Pelo menos isso aí. Então eu tinha uma base muito grande, né? Uma base de corrida, uma base de natação, uma base de ciclismo, que aí eu fui fazer, né? É, foi Porto Seguro, mas essa Porto Seguro eu fui meio de gaiato, assim, a prova era em maio, se eu não me engano, e aqui estava o inverno bem rigoroso, ou junho, alguma coisa assim, eu cheguei lá em Porto Seguro, aquele inferno de calor, né, super quente e tal, mas foi uma prova legal, mas eu saí na frente na água, que eu nadava super bem, né, era um dos primeiros a sair, e aí depois o ciclismo, meu, deu uma dançada, e a meia maratona foi um sufoco. Eu E nem aí, lembro quanto tempo eu fui. depois, quando que você decidiu fazer o Iron, Ale? Aí o primeiro Iron que a gente teve no Brasil foi em 2001, né? Porque essa prova de Porto Seguro ela é classificatória pro Iron do Havaí, mas eu nunca consegui me classificar nessa prova. Aí o primeiro Iron, que foi em Florianópolis, foi em 2001. Aí eu decidi fazer. Treinei, fiz. Eu acho que eu fiz 9,50 ou 9,45, alguma coisa Baita assim. tempo, hein? Pro primeiro É, Iron? foi bem legal. Baita tempo. E cara, depois disso aí eu acabei fazendo algumas outras, sempre recorrentes, né? Porque todo ano a gente tinha, e paralelo fazer alguns meios, mas a minha prova mesmo que eu fazia era o Olímpico. Tanto é que depois desse Iron, uma semana depois eu estava competindo em Belo Horizonte, o Olímpico, então minha recuperação também era rápida. Então, E Ale, só. Ah, perdão, pode continuar. aí. Ah, não, fala aí. Não, não, sabe o que é, cara? Era só porque é importante a gente trazer esse paralelo, porque a gente tem pessoas que estão vindo da corrida de rua, que muitas vezes não fizeram nem prova de 5, 10K e estão pensando numa maratona. Paralelamente, tem muita gente começando no triatlo que resolve falar, eu quero entrar, quero fazer um Iron. Só que assim, pelo que eu estou vendo aqui, você demorou 7 anos para fazer o seu primeiro meio. É claro que tinha a parte da época que limitava no teu circuitos, tudo. E depois 10 anos, mais ou menos, para fazer o seu Iron. Sem entrar em muita polêmica, eu queria que você desse um pouquinho da sua opinião para esse atleta que está começando agora e já quer fazer um Iron. Acho que seria importante para a gente nortear, até para quem está começando agora, quer fazer um Iron, quer fazer triatlo aí. Eu acho que é assim, a gente tem que fazer uma base boa, né? E além da base, para você não se prejudicar, não ficar com lesão, porque hoje em dia as pessoas acabam se lesionando muito fácil por causa da falta dessa base, né? Além disso, eu penso na longevidade do esporte, né? Não é simplesmente, eu preciso ticar aquele Iron, né? A gente tem que pensar numa longevidade. Então você vai caminhando fazendo o seu caminho, né? Degrau a degrau. Então você faz o sprint, pô, depois faz vários sprints, aí depois você vai para o Olímpico, faz vários Olímpicos. Vamos pensar numa meia maratona, faz algumas meias, aí você pensa num meio Iron, aí faz meios Irons. Aí vamos pensar no Iron. Isso aí leva, pô, pelo menos 5 anos, 6 anos, para você não fazer um Iron tipo assim, esse ano eu quero fazer o Iron. Vai lá, compra a bicicleta, começa a treinar, aí faz um Iron, onde você vai, praticamente você anda quase a maratona inteira, uma experiência super ruim. Aí depois você vende a Exato. bicicleta e nunca mais faz, né? Você quer dizer, você fica com um bode daquilo, né? E o triatlon um esporte muito legal, cheio de desafio, né? Então eu acho legal você fazendo os degraus para depois você ter um estilo de vida, né? Ter um estilo de vida esportivo legal para você levar isso para frente, né? Show de bola. Ale, estão perguntando aqui, cara, quantos anos você tinha quando você fez seu primeiro Iron? 2001, eu tinha 31. Beleza, beleza. Então, só para trazer um paralelo aí, pessoal. Ale, tem uma prova aqui, cara, que aí eu tenho lido muito sobre ciclismo, triatlo, né? Você sabe que eu fico te enchendo o saco todo dia no escritório, querendo saber das coisas que você fez, né?
Porque, claro, para que eu um dia vá fazer um triatlo, a gente precisa saber como que funciona, tudo, e até Lógico. como um treinador, tudo. Então, até por isso que eu te faço essas perguntas. Cara, só que tem uma prova aí que foge um pouco do escopo, né, do triatlon, mas, cara, não tem jeito. Muita gente está perguntando aqui. Queria que você falasse do Race Across America, cara, que é uma prova de ciclismo. Eu queria que você explicasse como que ela funciona e como foi fazê-la. Por favor, cara. Isso aí todo mundo tá perguntando, tá... Legal. A Race Across America é uma prova de ciclismo que acontece nos Estados Unidos em junho, final de junho, por aí, quando começam as férias escolares. Você atravessa de costa a costa, começando em Oceanside e termina em Washington. Então você vai por estradas, não as principais estradas, por estradas vicinais, né? E acontece, você pode fazer em equipes de 8, quartetos, duplas ou solo, né? E aí você tem que ter uma equipe por trás. Então, esse ano aí a gente tinha um patrocinador que era um aluno meu, o Léo, e ele falou, puta, vamos fazer um negócio legal tal, e a gente montou 2 equipes. Então, a gente montou 2 quartetos, com alunos da assessoria na época. Esses 2 quartetos, eles precisavam andar juntos, né? Mais ou menos juntos, porque a gente tinha cada equipe, cada quarteto tinha um motorhome, uma van e um motorhome grande que alimentava os dois. Então a gente precisava no máximo ter 1 hora de distância entre um e outro. A gente foi pedalando, cada quarteto a gente dividiu em 2 duplas e cada dupla pedalava durante 5 horas. Então a gente ia revezando 24 horas por dia, sempre tinha alguém pedalando. Então foi muito legal, porque a gente passou por lugares memoráveis, assim, pedalando. A gente deu sorte, a gente não pegou tornado no Kansas, não pegamos um calor infernal nos desertos ali, mas pegamos bastante frio ali no... Bom, não lembro onde foi, mas eu lembro que a gente pedalou bastante frio e tal. Mas é bem legal. Então a gente fez em 7 dias e 4 horas, né? Então a gente foi uma coisa mais ou menos tranquila, a gente não se matou, não foi aquele negócio, aquela pegada para ganhar, né? Mas foi muito legal, é uma oportunidade bem legal de fazer. Só que hoje em dia, com o dólar do jeito que tá, fica caro. A gente na época gastou US$ 200 mil em Quanto, tudo isso perdão? aí. 200 mil. Nossa, A gente não, né? Esse meu claro. patrocinador. Mas a gente levou 21 staffs, né? Porque eram 5 carros para dirigir, né? 24 horas esses carros dirigindo e um apoio super legal, foi bem legal. Uma prova. Até tem uma foto uma Go Outside aí que eu não deu tempo para pegar para cá, senão eu mostrar para vocês. Eu tenho uma contracapa, uma foto minha, que a gente levou o Wagner do Mundo Tri. Quem olha aí o site Mundo Tri, vai ver que o repórter lá, o diretor é o Wagner. Wagner, bom, é o Vaguinho que a gente chama, né? Esqueci o sobrenome. E ele estava comigo na van, na hora que a gente entrou naquela parte onde tem aquelas montanhas laranjas, esqueci o nome agora. E pegou umas fotos animais, assim, foi muito legal. E ele era um dos staffs aí, trabalhou bastante, além de tirar foto, tirou bastante foto. Além de trabalhar, tirou bastante foto, né? Mas foi bem legal, para quem tiver oportunidade, vale a pena. Aí o André Pellegrini, que é um treinador nosso lá, ele sempre acompanha também o pessoal que vai, e parece que esse ano foi cancelado aí agora, né? Tá. Olha, e só por curiosidade, quantos carros vocês pedalavam mais ou menos por dia? Você tem uma média, alguma ideia? Pedalava em torno de 180, 240 por dia, só que picadinho, né? É Então, o bastante grande coisa. problema do Race Across America é que a gente, como eu te falei, né, que a gente dividiu em turnos de 5 horas. Então, às vezes, você começava a pedalar 10 da noite, meia-noite, 2 da manhã. Então, você ficava na van, da van você ia para o motorhome, você dormia. Quem conseguia dormir, né? Porque ficar sacolejando, fica o movimento do carro. Então, o maior problema mesmo é o descansar. Eu sou o tipo do cara que, se eu tiver com sono, eu encosto aqui e durmo. Mas tem gente que precisa do escuro, sem barulho e tal. E teve gente que ficou meio pilhado, assim, porque realmente não conseguia descansar. Entendi. Entendi. Ô, Ale, agora, cara, isso tá uma outra coisa que a gente tem bastante curiosidade. É, e aí depois eu vou para outra pergunta, voltando pro Ironman.
Cara, antes a gente sabe que o treinamento ainda não era tão estudado quanto é hoje, né? E existia uma preocupação muito grande por volume, mais até do que intensidade. Como é que você vê hoje o treinamento comparado com antigamente? Em quantidade de treinos, de intensidade? Como é que é isso? Como era antes e como que está agora? Antigamente a gente fazia muito mais volume, né? A gente aumentava o volume das três modalidades, porque naquela época não se fazia musculação, nem funcional, nada disso, né? Então o negócio era você ir para estrada, você ia para a rua mesmo, você fazia bastante coisa. Hoje em dia a gente consegue quantificar melhor isso, a gente tem parâmetros, né? Naquela época você mal tinha um polar, né? Garmin você nem ouvia falar. Então quem tinha o polar tinha a fita cardíaca ali, você trabalhava por zona e quando acabava a bateria você tinha que mandar para o Rio de Janeiro para trocar bateria, porque se você Nossa. trocasse numa relojaria normal aqui, a primeira suada que você desse entrava água, né? Então os recursos eram bem menores, né? Você não tinha nenhum parâmetro praticamente, era percepção de esforço tal, mas dava certo também. Só que você acabava às vezes se machucando mais, né? Hoje em dia você tem recursos aí que você consegue treinar melhor, com menos volume, trabalhando a intensidade, né? Você não precisa você ter uma longevidade maior, né? Você pega os atletas da minha época, assim, que treinavam um volume maior que eu ainda, hoje em dia os caras estão meio baleados aí, né? Meio baqueado. Olha, cara, tem uma coisa que também é campeã de pergunta aqui, cara. Dentro ainda dessa parte de treinamento, qual é qual a modalidade que você acha mais importante para o triatlo? Então, das três, né, que nós temos, qual que você considera mais importante? Isso foi uma pergunta aí de um dos atletas aqui que está acompanhando a gente. Então, Camilo, na verdade, as três modalidades são importantes, porque assim, o cara, às vezes, você pensando por tempo, a modalidade que você vai ficar mais tempo é a bike, né? Uhum. Independente da distância. Mas se você pega, você fala assim, beleza, eu não vou nadar, não vou treinar natação. Aí você sai lá atrás na água, vai sair super cansado, aí você não vai conseguir pedalar o que você poderia pedalar, porque você já saiu morto da água, né? Então acaba virando uma bola de neve. Sim. Então eu acho que as três modalidades são importantes, porque você precisa sair bem da água. Não é bem em tempo, mas é bem. Você precisa sair respirando, tranquilo, para você poder subir na bike e fazer força, né? E ao mesmo tempo, se você não treinar a bike, a hora que você sair para correr, você vai sair com uma tonelada em cada perna, né? Então aí você tem que ter uma bike boa, né? Não uma peça, né? Você tem que ter um ciclismo bem feito para você poder sair correndo bem. Então, entre os treinos específicos de transição, que aí você precisa estar fazendo direto, né? Para o seu corpo acostumar com a transição, que a gente fala que é a quarta modalidade, né? Então você tem a natação, a bike, a corrida e as transições. Ô, Ale, tem outra pergunta aqui que passaram. Cara, você sofreu com lesão nessa sua carreira esportiva? Porque a gente sabe, né? Teve bastante volume, bastante coisa. Como é que era isso, cara? Teve bastante lesão? Não, eu fui um cara bem privilegiado que eu nunca tive lesão. Na verdade, eu tive duas, mas foi cagada. Eu morava numa casa que tinha uma escada com 19 degraus e véspera de uma prova em Salvador, eu lembro até que tinha passagem da Transbrasil. Eu desci correndo e virei o pé no penúltimo degrau. Puta, aí tive que ir até a Transbrasil, que era no centro da cidade, tentar o resgate. E na outra foi, a gente fazia um treino saindo do Pinheiros, ia para o Bosque do Morumbi. Então a gente saía pelo meio ali, atravessava a Ponte Cidade Jardim, passava por baixo dela, atravessava e ia para o Bosque. E numa dessas corridas aí, eu virei o pé num buraco na grama, porque a gente ia à noite, né? Então foram as Nossa. minhas únicas lesões que eu tive de, assim, ligamentar. Mas lesão por canelite, sei lá, por problema de excesso de treino, eu, graças a Deus, eu nunca tive. Então, meus pais fizeram um bom trabalho aí de mandar um tempo para mim. Ô, Ale, então para quem não conhece aqui, que é importante a gente explicar, existe uma série fazendo um paralelo, o pessoal que corre maratona, né?
muita gente que corre maratona almeja ir para Boston, né? Porque geralmente para ir para Boston você precisa ter um tempo X conforme a tua idade e aí se classificar para correr a prova. Nas corridas de montanha, a gente tem o UTMB, que além de você precisar pontos, né? Você precisa ainda ser sorteado. Eu queria que você falasse um pouco, cara, do índice para Kona, como que funciona essa classificação e se você conseguiu ir para esse campeonato mundial do Ironman, né? Que hoje é muito, muito almejado aí. Eu depois de 2001, né, aí você começa a fazer os Irons, você começa a ficar com aquela expectativa de classificar. Eu já era 2001, acho que era profissional ainda, e depois 2002 aí fui pro amador, né? Meu filho nasceu, tal, aí eu desencanei de treinar muito, e falei, agora eu vou ficar na categoria. E aí você começa a almejar a categoria. Como que funciona? Hoje em dia, você tem um circuito de Iron, né, de Irons espalhados pelo mundo, e você tem a quantidade de vagas que é distribuída por categorias de idade em qualquer prova do mundo. Então, sei lá, hoje a minha categoria é 50 a 54, prova, normalmente são 3 vagas, então você tem que ficar entre os 3 primeiros colocados ou esperar uma rolagem, que às vezes tem um cara que não quer ir e vai passando, né? Em 2006, eu me classifiquei no Ironman da Flórida. Esse foi esse meu melhor tempo, 9 horas e 41. Essa prova foi interessante porque antigamente você tinha o Katai, que é o reloginho que fica na bicicleta com fio, né? Tipo esse fiozinho aqui do fone. E de manhã, você deixava a bicicleta na véspera, eu deixei a bicicleta no sábado, e no domingo de manhã eu fui mexer na bicicleta e quebrei esse fio do Katai, né? Ou seja, eu fiquei sem parâmetro nenhum, só tinha um relógio tipo esse, Timex, que provavelmente muitos de vocês nem sabem, né? Ó, isso aqui é relíquia, tá? Quem quiser comprar, só falar. Aí eu só fui com ele, porque eu precisava a cada 40 minutos me alimentar, né? Tomar o sal, o gel, não sei o quê. Eu precisava a cada 40 minutos. Eu saí da água entre os primeiros, né? E comecei a pedalar, só que eu não sabia qual que era a minha velocidade, porque as marcações eram em milhas, não dá para você ficar fazendo conta, né? Aí eu entreguei a bicicleta, se não me engano, com 6 horas de prova. E eu tinha que fazer mais ou menos 9 horas e baixo, assim, para ficar entre os... Eram 10 vagas na minha categoria. E aí eu saí para correr, beleza. Eram 2 voltas de 21K. Eu passei os 21 primeiros para 1 hora e 30. E passei super fácil, né? Só que aí, né, acabei passando muito forte. Aí eu paguei o preço lá na frente, tive que dar umas andadas, tal, acabei fechando em 9h41. E aí eu fui 12º na minha categoria, né? Precisei esperar uma rolagem. Eram 10 vagas, 2 caras desistiram, eu consegui classificar e fui em 2007 para o Havaí. Mas no Havaí eu acabei passando mal, não consegui terminar a prova. Fiquei muito enjoado, eu tenho um problema assim de estômago, eu enjoo muito fácil, não sei o quê. Mas eu fui para lá, tal, larguei, só que não terminei, mas não quero voltar não. Não faço assim. Lá é muito quente, né, Ale? É muito quente, ao mesmo tempo que é quente, venta muito. Você tem que treinar no inverno aqui em São Paulo. Eu treinei sozinho praticamente, fazia pedal muito longo, então não é uma experiência boa. Hoje em dia, né, existem vários atletas que querem ir. Hoje em dia existe uma possibilidade de você ir fazer, se não me engano, 15 Irons, aí você entra numa loteria ali, para quem almeja ir, ou então se classificar pela categoria. Mas é uma prova legal, vale a pena ir uma vez na vida, pelo menos. O Havaí é sensacional, foi uma viagem muito legal. Eu acabei conhecendo vários lugares lá, então vale a pena pelo menos ir uma vez, para quem conseguir. Tá. Ale, uma das últimas perguntas aí, que nosso tempo já está chegando ao fim. Cara, hoje a gente vê no triatlo uma grande preocupação com o equipamento, né? E, cara, na época que você começou, tudo, né? Que nem você falou, você começou com uma Caloi 10, tudo. E aí a gente vê hoje vários atletas com potencímetro, com um monte de apetrechos, né? E que eu não julgo, não vou dizer que não são válidos. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, principalmente para o cara que está começando.
se vale já o investimento nesse tipo de coisa, ou para quem está começando, o que ele deveria se preocupar primeiro, tanto de material ou até em relação a treinos? Não, eu acho que assim, a tecnologia veio para ajudar, né? Eu acho que vale a pena você ter equipamentos. Mas para você começar no esporte, você não precisa comprar bicicleta carésima, você não precisa ter o potencímetro. O que você precisa ter? Uma bicicleta legal, onde você possa. Não precisa nem ser bicicleta de triatlon, porque a bicicleta de triatlon, que é aquela TT com uma posição mais aerodinâmica, ela é mais cara que a bicicleta de ciclismo normal. Então, o que eu falo até para os meus atletas, quando o atleta entra na assessoria e fala, pô, que bicicleta eu compro? Você fala, compra uma bicicleta de entrada e começa a treinar, né? Se dedica, os horários, se dedicar ao triatlon aqui em São Paulo não é fácil, porque os nossos atletas têm família, trabalho, aí esporte, quer dizer, então é, é mais complicado, né? Mas, então eu acho que é isso. Invista no treino, né? Num treinamento sério, uma bike de entrada dá para você começar a fazer prova, lá na frente você reinveste, você troca de bicicleta e assim ir galgando os degraus que a gente falou, né? Conforme você vai evoluindo, as coisas vão aparecendo aí na frente. Ale, foi uma pergunta aqui muito boa que fizeram. Se a tecnologia você acha que aproximou os amadores dos profissionais dentro do Ironman, o que você acha? Em termos do que? De tempo? De Ou desempenho, sim. ah, depende do. Assim, a gente tem. Acho que é dentro das modalidades também, né? Eu acredito que a gente tem três tipos de atletas. A gente tem o profissional, a gente tem o amador, que é quase um profissional, e você tem um amador. Esse amador quase profissional, ele é um cara que praticamente ele leva quase uma vida de profissional, né? Ele não é profissional. Então esse cara ele está muito perto. Às vezes você pega às vezes, os 20 primeiros colocados de Kona, dentro desses 20, talvez tenham dois ou três amadores. Então talvez esses dois, três amadores sejam ex-profissionais, né? Que se aposentaram e estão ainda competindo bem. E tem os caras que realmente se dedicam. E aí você tem o amador normal, né? Que também é um cara que se dedica para estar em Kona. Não é fácil, não é moleza, é um cara que treina bastante. Mas existe realmente uma distância bem grande entre o cara profissional, que é um cara muito forte, se dedica, e ele vai por tudo ou nada no Havaí. É um cara que ele vai, não digo todos para ganhar, mas ele vai para dar o melhor dele, ou ele quebra. Então, e o amador, ele vai para ir bem, mas ele não pensa muito em quebrar. Então, ele vai otimizando isso durante a prova, porque que nem eu acabei passando muito mal, tal, não consegui completar. Durante alguns anos eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, né? Mas, cara, o investimento é alto, né? Para ir para o Havaí, ainda mais hoje em dia o Brasil, né? O brasileiro do jeito que o dólar tá. Mas eu acho que vale a pena, assim, quando o atleta chegar numa prova de longa distância, aí realmente aí vale o investimento em potencímetro, uma bicicleta melhor, equipamentos melhores. Aí realmente vale, porque é uma prova da vida, vamos dizer assim, né? Tá certo. Tem uma pergunta pessoal da Drica perguntando se ela pode fazer um Iron em 2022. Pode, e a Lu vai junto outra vez. Ale, tem uma outra pergunta em relação a como que você consegue equilibrar os três esportes pensando em descanso e rotina de treino. Porque você tem a parte de esforço que você precisa fazer na corrida, você precisa fazer, às vezes, intensidade na bike, às vezes na natação. Então, como é que é mais ou menos esse equilíbrio? É muito difícil de ser feito? Como é que é que No, no eu, como triatlo? treinador dos atletas, É, então, na realidade, muitos anos de experiência, né? Então, eu consigo fazer isso, né? A gente tem as semanas de treino, né? Na Ranfan inteira. Então, a gente tem a semana regenerativa, estabilizadora, ordinária e choque. Então, a gente consegue
fazer todo esse planejamento, né? Agora, como que eu jogo isso? Cara, puta, isso aí é uma coisa meio natural para mim, de tantos anos estar trabalhando com isso. Então, eu consigo, para cada atleta, eu consigo jogar as coisas, né? Eu tenho cerca de 200 atletas, eu que cuido das planilhas de todos eles, né? Sim. Então, a gente consegue jogar pelas zonas de frequência, tudo, cada um dentro do seu quadrado, vamos dizer assim, né? E também dentro dos objetivos. A gente pega o ano passado, a gente teve atletas competindo em 600 provas diferentes. Eu consegui, né, junto com a equipe de corrida, que você faz parte, né, o Caco, Claro. tudo, a gente organizar tudo isso aí. Esse ano, infelizmente, a gente, né, acabou parando aí um tempo, né, agora por conta disso, mas quando a gente voltar, os atletas vão estar prontos aí já para começar a competir logo mais. E essas cargas aí a gente começa a colocar e vai acompanhando pelo Training Peaks, né, pelas coisas aí que a gente, pelos parâmetros que a gente tem. Ô, Ale, uma pergunta pessoal agora, barra esportiva. Tem vontade de fazer um Iron novamente? Já deu por essa vida, Ale? Já, Iron, às vezes eu quero fazer prova curta hoje em dia. Então é mais fácil de treinar, você não precisa se dedicar tanto. Com a base que eu tenho, eu consigo fazer até um olímpico aí, treinando meia boca, assim. Aí para um meio, para o Iron, eu já teria que me dedicar muito mais. Eu tenho 3 filhos, um de 17, um de 15 e de 10, que me demandam Demanda bastante. bastante coisa, né? Tudo molecada. Então, eu não tenho essa vontade. Acho que é bom deixar claro, né, Ale, que não é porque a carga de treinos em termos de quantidade, de volume pode ser menor, mas não em relação à intensidade da prova, né? Uma prova mais curta, às vezes, ela pode ser até mais sofrida, né, cara? Sim, com certeza. O que é bom é que termina rápido, né? Então você pega um sprint triatlo, você vai fazer em 1h10, 1h15, vai 1h20. Beleza, Lá, 1h20, né? com o Você pega coração na boca. coração na boca. Aí você pega um olímpico, já você quase dobra, né? Aí o meio, aí vai, né? Então, por isso que é mais fácil hoje em dia fazer prova mais curta, né? Para mim, né? Mas Sim, sim. o meio, eu acho que o meio é uma prova bem legal para ele já ter uma base boa, é um desafio bom e você não se mata, porque o Iron depois você fica, é uma prova muito legal também e tal, mas existe um sacrifício muito maior para você treinar e o pós-prova também é muito sacrificante. O meio você treina também com volume menor, mas o pós-prova no mesmo dia, no dia seguinte você já está bem. Perfeito. É maratona. Ale, então a gente já tem que ir encerrando a nossa conversa antes que o Instagram corte a gente, cara. Beleza. Ele tem um período. Mas então, para quem quer conhecer mais do Ale, ainda mais nesses tempos agora de coronavírus, às terças e quintas de manhã, às 7h30 da manhã, quem quiser pedalar junto virtualmente, né? Pode contar com a Ale. A gente vai abrir salas aí às 7h30 pelo Instagram. Então aí o Ale vai dar um suporte toda terça e quinta às 7h30 da manhã, por enquanto, até voltarmos os treinos. Podem falar com a gente, quem quiser alguma informação, dá um toque que a gente passa pro Ale. Quem estiver começando, está planejando começar a fazer o seu primeiro short, seu olímpico, seu meio ou seu Iron, devido aos degraus sendo respeitados, como o Ale falou, por favor, avisa a gente. Relembrando os tempos do Ale, teve gente aqui que está me perguntando, meio Iron para 4h19 e o Iron para 9h41, tá? O Olímpico também, o Olímpico eu gosto de falar também, o meu melhor tempo em Olímpico acho que foi 1h52 e eu tenho em Santos, meu melhor de 10K foi 32h30. Depois de pedalar, nadar e pedalar. Então, 32h30, pessoal. Fica a meta aí pros alunos do Ale aí falar. 32h30 depois de tudo, quero ver, quero fazer. Essa aí, os outros eu prometo tentar chegar lá, Ale. Agora, 10K para 32h30, acho que não vai ser nessa vida. Ale, obrigado. Valeu, pessoal. Admiração por você aí, baita profissional, baita atleta. Que a gente consiga aproximar os nossos alunos aí
das coisas que você fez e até de quem você é, que tem muita gente que não sabe, porque você também não fica falando para todo mundo de tudo que você fez, mas é importante de vez em quando a gente divulgar os seus feitos aí. Parabéns aí pelo atleta que você é, pelo profissional que você é e até pela pessoa que você é. Valeu, meu amigo. Cara, valeu. Se Um cuidem. abraço.